Olá, boa tarde! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Fala Bem. E hoje uma participação muito especial. Nós estamos aqui para falar, conversar, discutir e ouvir tudo que o professor Márcio Roberto Paes tem a nos dizer sobre os avanços da área da enfermagem e saúde mental no Brasil. Eu estou aqui nessa tarde, então, com o professor Márcio Roberto Paes, que é enfermeiro, doutor em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador na área de enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Ele é coordenador do ambulatório de enfermagem e saúde mental do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e coordenador do Departamento Científico de Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental da Associação Brasileira de Enfermagem Seção Paraná. Boa tarde, Márcio, bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. Eu fico muito feliz do convite, de poder, mais uma vez, estar conversando com você e conversando com todas as pessoas que terão a disponibilidade de tempo para ouvir esse podcast e falar sobre esse assunto, que é um assunto muito em voga, é um assunto que tem tomado aí uma proporção cada vez maior, que é a saúde mental, né? E principalmente fazer um resgate histórico, né? E até das propostas e avanços que a nossa profissão tem dentro dessa área. Então, mostrar quanto que a enfermagem é importante nesse cenário, né, professor Márcio? Veja, desde o acontecimento da pandemia, né, que a gente viu ali tantas situações de vulnerabilidade das pessoas em casa, até hoje a gente tem resquícios dessas condições, né, que acabaram afrontando a sociedade como um todo. E a gente sabe que a área de enfermagem em saúde mental no Brasil, ela tem sofrido várias transformações, né, ao longo do tempo. A gente sai lá daquele cenário hospital, de hospital, né, centrado no hospital, para outras práticas que envolve a comunidade, que está mais perto das pessoas. E eu acho que hoje é um momento propício para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, acho que vai ser necessário, sim, resgatar um pouquinho dessa história. Conta para nós um pouquinho, professor Márcio, da relação histórica da enfermagem com a área de psiquiatria e saúde mental. Veja, aqui no Brasil, né, nós temos a nossa história propriamente muito entrelaçada com a área da saúde mental, né? A enfermagem como profissão no Brasil, ela inicia dentro do hospício, né? Em 1852, em 1852 foi inaugurado o primeiro hospício no Brasil, chamado Hospício Pedro II, e para que pudesse cuidar dos doentes, havia necessidade de contratação de mão de obra barata, e qualquer pessoa que tivesse ali, né, tivesse condições de cuidar de doente, poderia entrar, né, ganhando, porque até então os enfermeiros era uma função caritativa, religiosa, né, e poderia, a partir de então, ter o seu salário. Isso quer dizer, então, cria-se uma profissão, né? A profissão... Um mercado de trabalho Exatamente. Importante para aquelas leigas, para aquelas pessoas que Sim. tinham ali um pouquinho mais de compaixão em lidar com o outro. Sim, mas agora recebendo, né? Então, a partir desse momento, então, a enfermagem como profissão no Brasil, remunerada, inicia lá no hospício, na psiquiatria, né? Posteriormente, 1891, né, logo após a proclamação da República, e com a retirada das irmãs de caridade dentro desse hospício, que eram quem gerenciavam, né, o hospício, e também com a necessidade de mudança estrutural do hospício, porque até então o hospício era Pedro II, que remetia ao Império. Sim. Agora nós temos a República, e a República precisava fazer esse remodelamento. A igreja foi tirada, né, dessa relação com o hospício. Para tanto, precisava fazer uma formação. A primeira escola de enfermagem no Brasil é a escola de formação de enfermeiros e enfermeiras, que é datada de 1891, no Rio de Janeiro, né? Posteriormente... Não, Alfredo Pinto? Alfredo Pinto, né? Que é a escola Nannerl, isso é lá em 1923. Então, as enfermeiras, né, da Cruz Vermelha, enfermeiras francesas, vêm para o Brasil para formar uma categoria de enfermeiros e enfermeiras
para trabalhar no hospício. Então, a primeira formação que a gente tem com diploma, com curso, com currículo, era essa formação para o hospício. Então, a gente tem aí, né, nessa trajetória, mais uma vez, uma relação muito íntima entre a formação Sim. e também o próprio hospício, a área da psiquiatria. Nossa, como então essa área foi se desenvolvendo junto com a enfermagem ao longo desse tempo até os dias atuais, né? Sim, sem dúvida, né? E algo que também eu chamo a atenção, porque é muito próprio da nossa área, é justamente quando nós começamos a cientificidade da profissão, né? No momento em que nos Estados Unidos começam a se fazer, a se pensar, né, num corpo de conhecimento. Aí a gente tem aí, né, os primeiros ensaios para aquilo que hoje a gente chama de teorias de enfermagem. E Né? a clássica divisão também, né, professor? Sim, Daqueles que sim. pensavam e aqueles que faziam, Sim, né? exatamente. Que a gente discute tanto. E nesse momento, né, quando a gente vê esse avanço na ciência de enfermagem, né, a primeira teoria de enfermagem, né, que é a teoria da Peplau, é uma teoria da saúde mental, né? Porque a Peplau era enfermeira da saúde mental. Peplau, né? Bem lembrado. A Hildegard Peplau era enfermeira da psiquiatria e foi ela que constituiu, em 1953, a primeira teoria de enfermagem. Então, também esses primeiros passos da cientificidade da nossa profissão inicia ali na área da saúde mental. Então, nós vemos, né, que durante todo esse período, né, a nossa profissão esteve muito próxima dessa área, né? Esteve muito próxima, os avanços vieram. Hoje a gente já tem, né, uma discussão totalmente diferente do que era 20 anos atrás, como você mesmo falou, né, sobre a atuação dos enfermeiros quase que puramente, né, hospitalocêntrico, né, voltado para a área da psiquiatria. E nesses últimos 20 anos a gente vê esse avanço extraordinário da perspectiva da nossa profissão está arraigada não somente, né, na atuação da psiquiatria, que na atuação da psiquiatria é a atuação para cuidar da pessoa que já está adoecida. Nem o hospício, né, que era a expressão que a gente utilizava para esses hospitais, a gente pode falar mais, né? Sim, sim, porque a característica hoje, né, dos antigos hospícios, né, que hoje se tem alguns poucos leitos psiquiátricos em hospital de internação integral, né, são também totalmente modificados, né, com uma outra conotação, com um outro olhar, e que nós nos voltamos, né, com a nossa maior parcela de profissionais voltado para a área da atenção psicossocial, né, que difere um pouco daquilo que vivíamos até 20 anos atrás, que era quase única e exclusivamente atuação para cuidar da pessoa adoecida dentro desses espaços manicomiais. Eu fico encantada de te ouvir, né, e eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre esse novo modelo que tem agora, né? Então, você já fez um resgate histórico, já demonstrou essa relação, né, desde o princípio da enfermagem, conectado com a história aí da psiquiatria, da saúde mental, e agora esse novo formato, assim, como que esses enfermeiros vislumbram a respeito desse novo cenário que não é mais aquele hospício, não é mais aquele modelo hospitalocêntrico? Apesar, né, dos avanços que a gente vê na área, né, principalmente nesses 20 anos após a promulgação da Lei 10.216, que é aquilo que a gente chama de Lei da Reforma Psiquiátrica, né, onde redirecionou essa atenção, né, que era quase que exclusiva de hospital, e agora passa para uma rede, né, psicossocial, onde a gente tem, né, os serviços como CAPS, como temos, né, as residências terapêuticas, como temos os centros de convivências e outros serviços que não única exclusivamente a internação psiquiátrica, nós vemos que isso foi uma evolução muito grande. Né? Um grande desafio que nós temos ainda é justamente a aproximação da formação dentro desses critérios, tanto no nível de graduação, de curso técnico, inclusive nos cursos, né, de pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado, ainda é um grande desafio, porque nós realmente precisamos fazer uma remodelação de olhar da profissão para esses novos espaços. E isso a gente tem avançado. Mas, assim, ainda assim, já é um alento, né, para nós, pessoas, em especial depois daquele período pandêmico, saber que hoje existe
esse número grande de serviços apto para receber pessoas, né, que sentem algum sofrimento, ou não sei qual é a nomenclatura mais correta que o senhor tem utilizado, então me perdoe aqui também se eu não conseguir me expressar conforme a ciência, né, da área da saúde mental coloca. Então, isso serve de um alento para a gente, e um alento também de saber que os enfermeiros estão à frente desses serviços, né? Seja gerenciando, seja ali na assistência com o paciente diretamente. Então, isso é muito bom. E a equipe de técnicos também, que faz parte desses espaços, né, professor? Uma coisa que é, assim, bastante interessante, que o senhor toca na reforma psiquiátrica, e volta e meia ela vem à tona também como uma discussão perene, de que a gente sempre tem que estar vigilante. Por que a gente tem que estar vigilante com essa questão da reforma psiquiátrica? Hoje a gente vê, né, um disparate no sentido de que ainda existe, né, um olhar higienista muito grande, né, social. Não só para a pessoa que está em sofrimento psíquico emocional, como a pessoa que está com um transtorno estabelecido, ou ainda com aquelas pessoas dependentes de álcool, droga, crack, enfim, e que realmente, né, é uma pedra, né? É uma pedra na sociedade, de certa forma, porque nós nos deparamos, né, com uma condição realmente deletéria do ser humano, né, das pessoas que estão aí. É só você sair nas grandes cidades, e hoje não é só nas metrópoles, né, nas pequenas cidades, no interior você se depara com essas pessoas, né, em situação de sofrimento, em situação de abandono, né, e isso tudo impacta a sociedade. E hoje se busca alternativas, né? E essas alternativas, muitas das vezes, são deturpadas, né, por um pensamento higienista, como você arrancar uma pessoa da visão da sociedade, mas sem dar condições para que aquela pessoa realmente tenha os seus próprios mecanismos de enfrentamento a esse sofrimento. E isso tem sido um desafio. Não é só um desafio para a nossa categoria profissional, mas multiprofissional. E para o sistema de saúde também, sem dúvida, né? Dá conta disso. Muito bem. Bom, então, depois desse resgate histórico, né, de toda essa fala que nos impressiona do ponto de vista da qualidade que você traz a respeito da saúde mental, da psiquiatria, como é que é a questão da base teórica da enfermagem em saúde mental e da base legal também que sustenta, né, esses profissionais nesses espaços? Sim. Com toda essa modificação, e é algo assim espetacular, né? Eu volto a resgatar, por exemplo, em tudo aquilo que a gente tem de teórico trazido, né, para Hildegard Peplau em 1953, onde ela traz, né, todo um resgate de como deveria ser o papel desse enfermeiro na saúde mental, né? Quando Peplau foi perguntada qual é o papel do enfermeiro na saúde mental, ela falou: é ser enfermeiro. É ser enfermeiro. Isso quer dizer, é cuidar. Né? A clientela pode mudar, o paciente pode mudar, mas o papel dele é cuidar. E assim ela denominou como subpapéis, né? Esses subpapéis, o que traz assim algo mais poderoso, e isso não é coisa, né, desses últimos anos, né? São fundamentos teóricos que vêm lá de 1950, da década de 1950, aonde ela resgata o papel de terapeuta. Infelizmente, né, hoje nós temos uma dificuldade muito grande dos enfermeiros, inclusive aqueles que estão atuando na área de saúde mental, de assumir esse papel como terapeuta. Né? Não é um papel de terapeuta como um psicoterapeuta, né? Que quem faz psicoterapia é o psicólogo, mas toda aquela ação que você faz para elevar o nível de bem-estar, de qualidade de vida da pessoa, é uma ação terapêutica. E ele, então, passa a ser um profissional terapeuta. Né? E a base da nossa ação, do nosso cuidado para a pessoa, está fundamentado no relacionamento interpessoal, na comunicação, e isso faz com que a pessoa produza essa sensação de bem-estar, de conforto, né, de harmonia intrapsíquica, né, e isso são cuidados que nós levamos. Algo que é extraordinário também trazido em toda essa fundamentação
e que muitas das vezes as pessoas e até os profissionais, né, torna um pouco confuso, é quando acha que cuidado de enfermagem é procedimento. Né? E nós, da área da saúde mental, nós, né, dizemos, não, procedimento é procedimento. O cuidado é a sensação. É muito complexo, né? E é algo além, né? Então, o cuidado é o que você produz de sensação na pessoa após um procedimento. Né? Se você fez um banho no leito, o que você produziu naquela pessoa? Um alívio, um conforto, né? Uma garantia de que realmente tem uma pessoa que está ali, né, zelando, cuidando, e isso é cuidado. O procedimento foi o banho no leito. E com um objetivo claro do que você quer alcançar com aquela pessoa. Você sabe, professor Márcio, que tem sido uma coincidência aqui no nosso Fala Bem, e que a gente tem, assim, tratado de diversos temas, mas todos, olha que interessante, todos em comum têm chegado a esse alinhamento de dizer que a teoria de enfermagem tem sido um caminho importante para o pensar em enfermagem e melhorar o nível de saúde das pessoas. Por quê? Porque tem 4 elementos centrais dentro de qualquer teoria, seja da Edgar Peplau, como de outras, que são elementos fundamentais do profissional da enfermagem, que é o que ele tem que mirar, o que ele tem que olhar, que é... E eu agora estou aqui pensando como que isso coincide também com o que o senhor está trazendo a respeito de saúde mental, que é o foco na pessoa, no cuidado, né, no ambiente e na saúde, não necessariamente na doença. Sim, sim. Né? Então, quando a gente pensa muito na doença, a gente envereda por um caminho medicalizante, de procedimento, de intervenção. Mas quando a gente tem clareza, né, de que essas teorias são a base do nosso saber, a gente também fica muito mais tranquilo para desenvolver a enfermagem de um ponto de vista da saúde. E aí a gente começa a se envolver melhor com a pessoa, saber como fazer esse cuidado que transcenda a necessidade de um procedimento. Então, isso tem sido muito legal. E você está colaborando também para a gente chegar nessa coincidência. Estou aqui só pensando nessa coincidência, porque isso reforça, né? Como que a gente está bem assentado do ponto de vista teórico, bem sustentado como profissão. E cada vez que a gente se aproxima desse discurso, a gente se sente mais seguro, né? A nossa identidade profissional, ela aflora. Eu fico com o meu olho brilhando de te ouvir falando sobre isso. E com relação, assim, às bases legais, né? Para ela poder atuar nesses campos, né? Ter mais autonomia. Como é que o senhor tem visto? Então, a partir já lá da década de 1990, a gente tem um boom muito grande, né, de portarias ministeriais que vão direcionando, né, a área da saúde mental, reorganizando os serviços, e em todas as legislações que fala de profissional de saúde, o enfermeiro e a equipe de enfermagem está posta em todas as equipes. Né? Então, toda a legislação tem essa base dizendo da importância que a nossa profissão, que os nossos profissionais têm para esses serviços de saúde mental. Né? Então, essa base está muito bem fortificada. Nesses últimos anos, agora em 2021, nós tivemos a aprovação de uma segunda resolução do Conselho Federal de Enfermagem, aonde ele traz ali na resolução 678 todas as atividades específicas dos profissionais de enfermagem que atuam nos serviços de saúde mental, de enfermagem psiquiátrica, enfim, né? E ali ele traz uma especificação para enfermeiro generalista, né? E posteriormente como consolidando ainda mais a atuação, né? E do que é possível. E não foi uma legislação, uma resolução para delimitar a ação, em sim para fortificar todas as nossas potencialidades, né? Em termos de você conduzir grupo terapêutico, né? De você fazer as referências e contra-referências de pacientes, de você organizar os espaços, né? Dos serviços de saúde mental. Então, a gente tem, né, uma base que direciona, né? E que só fortalece tudo aquilo. Dá mais autonomia também, muito mais, né? Autonomia, né? Haja vista que, como em qualquer outro serviço de saúde mental, até nos serviços de saúde mental, né, a gente tem ali um número maior
de profissionais de enfermagem atuando nesse serviço. Isso aí, tá vendo, gente? Por isso que é importante a gente acompanhar, né, o site do Conselho Federal, dos conselhos regionais, estar próximo dos pareceres técnicos e das resoluções que eles estão sempre atualizando, né, para toda a categoria. Sim, sim. E estar próximo da Associação Brasileira de Enfermagem também é importante, né? O senhor aí está representando o Departamento Científico de Saúde Mental, aqui da nossa querida ABEM, e qual que é a importância de estar nesse espaço, né? Atrelado a todo esse conhecimento que você nos trouxe hoje. E assim, ainda de uma forma, né, muito frágil, nós somos poucos enfermeiros especialistas na área de saúde mental, isso de uma forma geral no Brasil. Com tanta necessidade, sim, né, professor? A necessidade é muito grande, né, é muito grande, nós temos aí uma expansão grande dos serviços, né, de saúde mental, e infelizmente ainda nós somos muito poucos. E quando nós temos, né, a possibilidade de juntar, aglutinar, né, tanto seja docente, ou seja, os enfermeiros que estão na assistência, para fazermos essas discussões, encorajar os colegas, né, buscarmos estratégias para que realmente os enfermeiros que estejam ali na assistência, que eles possam se sentir esse enfermeiro, né, que a teoria e que também a base legal nos dá possibilidades, que ele realmente possa ser empoderado, né? E possa fazer aquilo que a gente sonha, de termos enfermeiros realmente fazendo, né, um trabalho extraordinário muito além. Olha só, nós temos aí... Sim, nós temos a nossa história fundamentada, a nossa trajetória de formação, né, de profissão, de formação nessa área, e parece-me que em alguns momentos a gente tem a nítida impressão de que a gente avançou tão pouco, sendo que já estamos aí há tantas centenas, né, de anos que estamos nessa área, pioneiro, e parece que agora a gente ainda não conseguiu avançar. Né? Outras situações e outra potencialidade, na verdade, que nós temos é a partir aí das aprovações das práticas integrativas, né? E que as práticas integrativas, sem dúvida nenhuma, elas são um potencializador muito grande, né, na promoção da saúde mental da população, né? E um enfermeiro que é da saúde mental, né, com competência em práticas integrativas, ele tem uma potencialidade na promoção de saúde mental que é algo extraordinário. E a gente vê, né, professora, assim, nas redes sociais, hoje a gente está num momento, num contexto social em que as pessoas têm buscado, assim, seu bem-estar, têm buscado um autocuidado, pelo menos é visível, né, assim, nas redes sociais. E tendo essa abertura desse campo para os enfermeiros, isso é gigante, né? É uma possibilidade de melhorar de fato o nível de saúde das pessoas. Bem, até aqui, então, a gente já viu a história, né? Já vimos também que nessa história a saúde mental sai na frente das outras especialidades, nesse contexto histórico, como pioneiro aí do desenvolvimento da enfermagem no país. Nós vemos também que, junto com a história e com o avanço, o avanço da saúde mental no Brasil, a enfermagem também veio avançando. E, além disso, a gente já tem uma sustentação, uma base legal muito forte que consolida essa área. Quais são, então, os nossos desafios agora? Né? Eu imagino que deve ter desafios do ponto de vista da formação, ainda do ponto de vista lá do serviço, na ponta, e que também influencia no sistema público de saúde, no sistema privado. Então, conta para nós um pouquinho desses desafios ou desses avanços que vem por aí. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos ainda é tentar desconstruir a cisão que foi construído ao longo da história entre eu estou doente do corpo, eu vou para um serviço. Estou doente da cabeça, da mente, eu vou para outro. Mas tudo é corpo, a cabeça não desvincula do corpo, né? E hoje ainda a gente tem esse grande desafio de ultrapassar essa concepção errada, né? Porque por muito tempo, você adoecer do corpo, você vai para um hospital. Geralmente, os hospitais eram constituídos no centro da cidade, na praça principal. Você está doente da mente, você vai para o hospício, para o manicômio, que é lá, num lugar muito longe, muito escondido, de difícil acesso, né? E hoje ainda, infelizmente, a gente ainda tem essas concepções, inclusive
ainda na mente e na concepção dos profissionais que estão atuando nos serviços, né, aonde muitas das vezes, se uma pessoa está num sofrimento, procura uma UPA, procura um hospital geral, em algumas vezes a gente ouve, aqui não é o lugar para esta pessoa, né? E toda essa base legal diz que sim, que ali é lugar, né? A rede de atenção psicossocial, ela é estabelecida não somente por serviços especializados, mas por serviço de atenção básica, né? Do serviço de emergência. Então, nós temos, né, um leque muito grande de serviços colocados na rede de atenção que pode realmente dar suporte para as pessoas, né? E, infelizmente, a gente ainda tem as concepções que não avançaram, né, com os profissionais que hoje estão atuando e que têm essa cisão, onde os nossos pacientes procuram. Muitas das vezes, né, existe uma certa negligência no cuidado, né, ou ainda uma imperícia no cuidado, e que isso é um grande desafio, né, multiprofissional e do Sistema Único de Saúde no Brasil, e isso não é uma realidade só no Brasil. Não é. É uma realidade que ainda existe em outros países, mas em outros países eles já estão avançando, tendo enfermeiros especialistas dentro do hospital geral, como é o serviço que nós fazemos hoje no Hospital de Clínicas, onde nós temos o serviço de enfermagem de saúde mental, que somos referências para atuação com os pacientes, né, no hospital geral. Então, paciente interna, com um quadro clínico, neurologia, cardiologia ou qualquer outra especialidade, mas se ele apresenta uma situação de sofrimento psicoemocional, nós somos acionados para instrumentalizar aqueles enfermeiros generalistas ou especialistas em outra área de como produzir, né, um plano de cuidado de forma adequada e abrangente para aquele paciente. Olha, que legal. O ambulatório lá é porta aberta, professor? Como é que é? Não. É encaminhamento? Como o ambulatório faz parte de um serviço secundário atrelado ao hospital que é terciário, são só pacientes referenciados. São referenciados. E do ponto de vista da formação, né? Quais são os desafios? O senhor vê que tem avançado do ponto de vista da formação ou não? Eu vi que o senhor tocou muito ali, né, na questão da importância da participação desses profissionais que já são especialistas na área de saúde mental, psiquiatria, se encontrarem, fazerem parte dos espaços de discussão que hoje a ABEM proporciona, os conselhos proporcionam, né? Eu acho até que está faltando a gente fazer uns congressos, simpósios nessa área para reunir melhor esse pessoal. Mas e do ponto de vista da formação? A formação realmente ainda é algo que precisaria avançar, né? Porque quando nós estamos, né, em uma prática, em uma formação específica, por exemplo, na graduação, em algum momento, né, alguns anos atrás, nós tivemos uma discussão na área, acreditando que, se nós colocássemos a formação de saúde mental de forma longitudinal durante a formação, né, pegando e tendo um assunto, um tema de saúde mental em cada especialidade, isso daria um avanço na formação. Infelizmente, a gente acha que foi um tiro no pé, porque muitas faculdades acabaram, então, tirando, né, os professores que eram da saúde mental, né, e deixando os professores especialistas irem mergulhando um pouco, né, pincelando o que era da saúde mental, e então as formações em algumas faculdades passaram meio pulverizado e sem ter realmente aquele momento onde os alunos mergulhassem, né, nos conceitos de saúde mental e experienciasse tudo aquilo da potencialidade que essa área tem, né? E isso agora estão numa tentativa, né, de fazer esse resgate. Na nossa universidade, a gente tem essa disciplina muito bem estabelecida, com uma carga horária que talvez seja a maior carga horária das universidades em Curitiba, relacionados à saúde mental. E nós temos prezado no sentido, né, de dar condições para que o aluno seja sensibilizado. Porque na saúde mental a gente não tenta ensinar,
a gente tenta sensibilizar. Porque as pessoas precisam, os alunos precisam ser sensibilizados, né, àquela condição do sofrimento da pessoa, né, e querer cuidar da pessoa nesse momento de tamanha criticidade. Pessoas que desagregam, pessoas que às vezes têm uma agitação, né? O aluno tão jovem, para compreender uma pessoa que está ali vendo coisa, vendo o diabo, vendo né, coisas tão do outro mundo, né? O quanto o que eu já aprendi de ser humano até agora, com 18, 19 anos, como eu alcanço, né? Compreender esse adoecimento, esse momento da pessoa. Olha que legal. E outro, né, professor? Não dá para a gente fechar os olhos, isso não é novidade, mas a gente já tem hoje, né, uma população de estudantes jovens que também já estão em algum sofrimento ou em algum nível de sofrimento, né? Sim, sim, sim. Então, muitas vezes, eles também utilizam desses espaços para se desabafar, para trazer as suas dificuldades e suas vulnerabilidades. Não sei como é que o senhor tem lidado com isso, se também tem percebido isso. Sim, sim, isso é nítido, né? A questão então, você tem dois desafios, hein? Sim, são dois Além desafios. Além de sensibilizar ele para que naquela idade ele seja capaz de perceber a pessoa, né? Como um ser humano completo, enfim, ainda de ele se perceber. Sim, sim, isso é uma estratégia, é a estratégia da saúde mental, né? Porque na saúde mental a gente deixa de lado todo aquele posicionamento, né, paternalista, né, e faz com que, né, a pessoa identifique seus instrumentos, né, de enfrentamento, as suas formas de defesa, e que ela traga os próprios recursos intrapsíquicos para poder trabalhar com todas aquelas dificuldades. Né? Agora estou entendendo porque essas aulas são tão elogiadas, professor. O autoconhecimento é algo que nós precisamos, o autoconhecimento. Né? Saber que nós somos seres humanos, que nós somos passíveis do adoecimento, do sofrimento, mas que nós temos os recursos, porque é lá dentro que a gente sofre. E é de lá que vem o adoecimento, mas as respostas também estão todas lá dentro. Né? E quando nós ficamos esperando que o psiquiatra, que o remédio, que o psicólogo, que o enfermeiro me dê solução, a gente só vai adoecendo mais ou estaciona naquilo que é o adoecimento, né? E quando nós nos reconhecemos que realmente somos passíveis de um adoecimento, que somos passíveis do sofrimento, porque isso é próprio do ser humano, mas que nós, lá dentro nós temos mecanismos de nos ajudar, é isso que avança. E é isso que a saúde mental precisa dar nessa formação, né? Porque serão... hoje são alunos, né? Daqui dois anos serão enfermeiros, né? E serão enfermeiros que estarão nos cuidando. Exato. E podem nos cuidar de uma doença física, podem nos cuidar no momento de fragilidade, de adoecimento mental, e a gente precisa saber que eles terão, né, essa iniciativa ou a competência pura de fazer esse cuidado, porque na saúde mental você não precisa pedalar para produzir saúde mental. Saúde mental você faz em um toque, num olhar. Você, às vezes, não precisa falar. De você olhar para a pessoa e escutá-la, aquilo tem um significado extraordinário. Não sou eu que falo, isso são as pessoas em sofrimento, né, que fazem essa devolução, essa devolutiva, dizendo o quanto foi bom você ter me ouvido. Que legal. O quanto foi bom, o quanto foi curativo, o quanto foi terapêutico eu ter esse momento em que você estava me ouvindo. Perfeito, professor. Então, significa que esse aluno querer estar intencionalmente no cuidado, ou esse enfermeiro estar, né, intencionalmente no cuidado, a gente está protegido, né? Tendo essa pessoa do lado. Muito bom. Gente, que aula! Foi muito sensacional te ouvir. Fico muito feliz de estar recebendo nessa tarde no Fala Bem um professor com essa categoria, com esse conhecimento, que de fato faz toda a diferença na formação e para os nossos serviços de enfermagem. Professor, o senhor é um grande representante da saúde mental, da psiquiatria e para a nossa ABEM. Então fica aqui minha gratidão, né, pelo seu tempo neste momento. Eu queria agradecer também à própria Associação Brasileira de Enfermagem, que nos dá a chance de estar do lado de pessoas como o senhor, e também a esse espaço da Escola de Saúde Pública,
né? No qual a gente vem utilizando para poder desenvolver conversas tão encantadoras como a do senhor. Obrigada por esse momento e a palavra é sua. Nossa, eu agradeço, né? Porque é um encantamento, né? É um encantamento que nós temos quando nós nos aproximamos da área da saúde mental, quando nós reconhecemos toda a potencialidade que os enfermeiros têm, né? Toda a autonomia que nós temos. Que na saúde mental nós temos uma autonomia, algo assim extraordinário, né? E isso tudo faz com que isso é uma pergunta que muitas das vezes a gente recebe, né, do aluno. Poxa, professor, quando a gente está numa consulta de enfermagem com uma pessoa em sofrimento, é muito sofrimento, é muita tristeza, é muita desgraça na vida da pessoa, como que isso não é absorvido? Como que a gente faz? Como a gente faz? É só você ver o quanto você pode ajudar esta pessoa de estar ali. O sofrimento é dela, não é seu. O que é seu é o recurso. Isso é Peplau que fala. Técnicas. É o recurso que você tem, é o teu conhecimento, é isso que você tem para atuar ali. Então, você é uma pessoa que está ali com um recurso, que tem o conhecimento para ajudar esta pessoa naquela dificuldade, naquele momento de sofrimento. E, com certeza, né, posterior a essa aproximação, a essa consulta, a essa atuação do enfermeiro, você vai fazer a diferença na vida da pessoa. E é isso que a gente tem colhido, né, nesses últimos anos, tanto na formação, quanto na assistência, né, quanto na pesquisa, de ter esses resultados tão valiosos e tão expressivos, né, da atuação dos nossos colegas, da enfermagem. Não, mas e o senhor saúde. Fala com muita convicção, isso nos toca profundamente. Então, muito obrigada mais uma vez, né, pela sua presença aqui, é um presente para bem, e para vocês também que estão ouvindo. Espero que não percam os próximos episódios do Fala Bem. Tchau!